Essas ruínas repousam em algum lugar na escuridão das profundezas do oceano, cobertas de algas marinhas danificadas pelo tempo devastador. A cidade de Atlântida supostamente existiu 12.000 anos atrás. De repente ela afundou e ao longo dos séculos as pessoas contaram muitas histórias sobre isso. Muitos pensam que era apenas uma ilha normal, mas a maioria das lendas fala sobre um império poderoso. Atlântida supostamente foi uma das cidades mais ricas e fascinantes do seu tempo. Você perderia o fôlego se atravessasse o portão central. Decorações incríveis e estátuas de mármore imponentes estavam por toda parte. O boato diz que a cidade inteira ainda segue debaixo d'água. Algumas pessoas acreditam que Atlântida está no fundo do mar em algum lugar do Triângulo das Bermudas. Alguns até afirmam que uma pirâmide submersa no Atlântico é de alguma forma responsável pelos aviões, barcos e pessoas desaparecidos misteriosamente lá e ninguém pode rastreá-los. A história conta que, no final da década de 1960, um grupo de caçadores de tesouros se deparou com as ruínas de uma antiga cidade. Aconteceu durante uma expedição de mergulho na região das Bermudas, na costa de Miami. Eles falaram sobre os vestígios intrigantes da cidade e mencionaram uma pirâmide de vidro que também encontraram lá. Alegaram que era maior do que qualquer outra pirâmide, até mesmo das descobertas no Egito. Mas é claro, são apenas histórias. Mas coisas incomuns acontecem naquela área. Por exemplo, correntes de água voláteis ou um vórtice forte que ocorre de tempos em tempos. O Triângulo das Bermudas é um dos melhores locais para os pesquisadores explorarem. Eles vão lá para estudar minerais, o fundo do mar e a corrente do Golfo, investigando como o oceano influencia o clima. A estrutura geológica da crosta do planeta no fundo do oceano é especialmente interessante. O ponto mais profundo do Oceano Atlântico, a fossa de Porto Rico ou Milwaukee Deep, fica no Triângulo das Bermudas. Os pesquisadores fizeram muitos estudos e perfurações para descobrir o que existe alguns quilômetros abaixo do fundo do mar naquela área. Há uma incrível variedade de formas de relevo do fundo do mar nessa parte do oceano, o que dificilmente é encontrado em qualquer outro lugar da Terra, em especial se você tiver em mente que essa é uma região oceânica relativamente pequena. Veja essa plataforma com margens rasas. Há também planaltos, planícies e fossas marinhas profundas. Se você acredita que o Triângulo das Bermudas é algum tipo de armadilha, não está errado, considerando sua complexa estrutura geológica. Existem alguns grupos de montanhas submarinas nas regiões leste e norte do Triângulo. A maioria não tem nome, algumas delas têm até 200 metros de altura. Na superfície seriam consideradas colinas devido à altura, mas pelos padrões do oceano, essas chamadas colinas subaquáticas são como pequenas montanhas. Elas são elípticas ou redondas. Você pode ver isso se olhar de cima. Existem mais montes submarinos no Pacífico do que no Oceano Atlântico. O mundo subaquático no Atlântico é menos diverso do que no Pacífico, a menos que estejamos falando do Triângulo das Bermudas. A plataforma de calcário que forma a parte inferior do triângulo tem quase 6 quilômetros de profundidade, e toda essa espessa camada consiste em restos de pequenas criaturas antigas. Em 2019, um grande grupo de geólogos publicou um artigo no qual afirmava que o triângulo se formou como resultado de uma forte atividade vulcânica. Durante anos, as pessoas acreditaram que antigos vulcões extintos trouxeram as Ilhas Bermudas do fundo do mar. Então, uma teoria diz que as Ilhas Bermudas se formaram porque houve interrupções nos fluxos de magma. Pedaços de placas antigas que já estavam no manto subiram à superfície e então se misturaram. É assim que muitas ilhas vulcânicas nos oceanos podiam se formar. Sabendo disso, os escritores de ficção científica dão asas à imaginação, contando histórias sobre criaturas assustadoras e cidades místicas ou ilhas escondidas bem no fundo de todas aquelas camadas. Todas essas histórias misteriosas encorajam as pessoas a criar suas próprias teorias. No século XV, um homem bem conhecido chamado Cristóvão Colombo participou do que mais tarde se tornaria uma das maiores e mais importantes expedições de todos os tempos. Ele foi uma das primeiras pessoas a contar histórias sobre uma região misteriosa que mais tarde foi chamada de Triângulo das Bermudas. Essa área foi inicialmente chamada de Ilha Somers, em homenagem ao herói naval britânico e corsário George Somers, mas o explorador espanhol Juan de Bermúdez descobriu a ilha em 1515 e foi aí que a área ganhou o nome que tem hoje. Colombo mencionou ter avistado algumas coisas bastante estranhas nessa área, começando com uma luz semelhante à de uma vela, movendo-se para cima e para baixo ao longe. Ele imediatamente avistou sua tripulação, pedindo que ela olhasse para a luz, que sumia e reaparecia. Ele falou sobre estrelas que pareciam se mover no céu. O ponteiro de sua bússola também enlouqueceu.
mas a coisa mais incomum que ele afirmou ter visto foi um objeto brilhante desconhecido saindo do mar e disparando em direção ao céu. Muitas pessoas hoje em dia acreditam que não havia nada de especial ali. Deviam ser luzes vindas de outro navio ou da costa, mas as Bermudas também nos intrigam hoje. O Triângulo das Bermudas é uma área aproximadamente triangular onde os navios desaparecem sem deixar vestígios. Às vezes reaparecem mais tarde, mas vazios e sem uma única pessoa a bordo. Ninguém encontra seus destroços. E não são apenas navios, aviões também desaparecem. O veleiro de treinamento HMS Atalanta foi um dos primeiros casos na série de mistérios do Triângulo das Bermudas. O navio saiu de um estaleiro nas Bermudas, rumando para a Inglaterra em 1880. Nunca chegou às Ilhas Britânicas. Na verdade, nunca saiu da região das Bermudas. Ele simplesmente sumiu e ninguém jamais encontrou qualquer vestígio dele. Alguns disseram que o navio desapareceu por causa de uma forte tempestade que encontrou em sua rota. Os tripulantes provavelmente não tinham experiência suficiente para lidar com tal situação. Naquela época, todos queriam saber o que havia acontecido com o navio. Como poderia ter desaparecido assim? Chegou às manchetes. As pessoas apresentaram todos os tipos de teorias possíveis sobre o que poderia ter acontecido. A história continuou com o carvoeiro Cyclops. Em 1918, partiu da ilha de Barbados e, passando alguns dias, a situação repetiu-se. O navio desapareceu sem deixar rastro, com mais de 300 pessoas a bordo. 3 anos depois, em 1921, uma guarda costeira em Diamond Shoals, perto de Cape Hatteras, Carolina do Norte, descobriu um enorme navio comercial encalhado. O guarda estava preparado para ajudar as pessoas em apuros, mas não havia ninguém para salvar. O navio estava vazio. Nenhum dos passageiros ou membros da tripulação estava lá. Algumas teorias sobre esse acidente incluíam piratas, mas ninguém realmente descobriu o que aconteceu. O voo 19 acabou por ser um dos incidentes mais famosos naquela região. Um grupo inteiro de aeronaves desapareceu na área em 1945. Outra expedição de resgate também não foi bem, porque uma das embarcações com 13 tripulantes também desapareceu. E não é que essas coisas apenas tenham acontecido há muito tempo. Um navio de 9 metros de comprimento com 20 pessoas a bordo desapareceu um dia após chegar a Lake Worth, Flórida. Não havia registros do navio nem sinal de socorro. A missão de busca envolveu barcos e aeronaves e durou 84 horas. A equipe de resgate cobriu uma área que era quase 2 vezes o tamanho de todo o estado de Massachusetts, mas ainda nada. O Triângulo das Bermudas é um lugar de grande mistério, mas as ilhas são um local perfeito para passar férias. É uma excelente região para quem gosta de golfe, por exemplo. Portanto, se você tiver sorte, poderá facilmente encontrar alguns jogadores de golfe famosos ou celebridades lá. E aqui está algo interessante para os fãs de música. Uma dessas ilhas fascinantes foi uma inspiração para quase 25 canções de John Lennon. Quai, seu app de vídeos curtos.